Olá, seres viajantes dessa fronteira nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E eu sou Alisson e cá comigo está ele, Carlos Henrique. Carlos Henrique, e hoje num vídeo mega especial. Sim. Hoje, no dia que está saindo esse programa, domingo de Páscoa, e hoje a gente vai falar sobre filme de Páscoa. Cara, vai Que sair no coincidência, dia- né? Como é que a gente não pensou nisso, em lançar um vídeo sobre a Páscoa no domingo de Páscoa? Eu tinha esquecido. Ainda bem que não foi um dia. Imagina se o vídeo de hoje é filmes para ver no Natal, tá ligado? Acaba totalmente deslocado do tempo. Mas a gente já pode começar a gravar, né? Porque vez todo ano a gente diz que vai gravar e não nunca sai. grava. Mas enfim, vamos pros filmes de Páscoa, né? É, a gente vai contar hoje sobre filmes de Páscoa, tem muito o que falar, né? São filmes que trazem a temática, ou a temática cristã da parada, ou a temática lúdica, né? Da Sim, parada mais o infantil. Coelhinho da O Coelhinho da Páscoa, ovos e etc. demais. Agora também vale salientar que não dá pra gente falar de filmes de Páscoa sem querendo ou não falar de alguns filmes religiosos, né? Porque não dá pra falar do filme de Páscoa citando filmes budistas, por exemplo, né? Que não faz o menor sentido. Então, pô, não, eu tô falando, você calma, não fique nervoso, eu tô falando, não estou ofendendo nenhuma minoria. Não. Eu só estou dizendo que o lógico a Páscoa é uma festa cristã. Se a gente vai falar de filme de Páscoa, a gente tem que citar filmes cristãos, é isso que eu quis dizer. É porque talvez algumas pessoas possam se incomodar, porque a gente vai falar de alguns filmes cristãos, né? Tem pessoas que aí não são cristãs, assim, depende caso você se incomode com esse tema, no canto superior da sua aba de navegação tem um xizinho vermelho. Pronto. Resolve pra nós e resolve pra você. Você não assiste Não, isso. é só assistir os outros filmes, os outros episódios da gente. Pronto, pula Exato. esse episódio. É isso. Mas não se sintam ofendidos, são apenas indicações. Então, como a gente disse, a Páscoa tradicionalmente é uma festa Cristã? nem cristã só. É uma festa judaica, uma judaica cristã, porque os judaico-cristã. judeus já comemoravam a Páscoa lá na época do Antigo. Pô, deixa eu falar, é porque tá Apertando sangue, é? A minha subindo aqui, daqui a pouco tá aqui no joelho. Né? No Antigo Testamento, caraca, abriu o teologia pro pastor falar, pronto. Era uma vez, meus irmãos. Não, mas é só falar que é uma festa judaica cristã, né? O judaísmo já comemorava e o cristianismo aderiu no calendário cristão. E pra quem é cristão é uma festa muito massa, pra quem não é feriado. Então é bom pra todo mundo. Não, feriadão, pega aí, Só já tudo. pega emenda da quinta-feira, Exatamente. só volta Então na só segunda. temos o que celebrar nessa data. Como o Carlos disse, a gente vai. Não sei se ele disse, mas enfim, como eu acho que ele disse, a gente vai citar alguns filmes e falar sobre. Quem sabe aí agora na hora do almoço, né? O pessoal vai almoçar ali na família, se reúne, bota lá pra espirrar, assistir e tal. Legal. Nós viramos um programa periódico do domingo, na hora do almoço, onde as pessoas estão ali comendo aquela macarronada boa, né? Uma vez que Silvio Santos faleceu e não há mais quem preencha essa grade no Brasil, nós assumimos essa responsabilidade de ser o seu programa de domingo. Caraca, Você tá exigindo muito da nossa pessoa, né? Então vamos lá. Então, já que a ideia é você reunir a sua família ali ao redor da mesa num almoço de Páscoa e assistir um belo filme, um filme para toda a família, vamos começar falando de A Paixão de Cristo, de Mel A lista Gibson. é gigantesca. Vamos começar falando de A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Deu muito o que falar na época por N motivos, né? Primeiro, porque foi Mel Gibson. E Mel Gibson na época era cercado de polêmicas. Cada das cenas fortes. Ele arrisca porque ele grava o filme todo em hebraico e Inclusive, em latim. os atores tiveram que aprender também a falar o aramaico. Eu vi uma... porque, exatamente, são 3 línguas, né? Hebraico, que era a língua comum, aramaico, porque há trechos onde Jesus na Bíblia fala em aramaico, e o latim, que era como os romanos se comunicavam. Eu vi trechos de uma entrevista do Jim Caviezel, ele dizendo que no script, no roteiro, tinha a forma que se pronunciava, né? Não a forma que se escrevia, porque senão eles também não iam entender. Tinha a forma como se pronunciava e eles tiveram que decorar assim. Tecnicamente é um filme impecável, a trilha sonora, toda a ambientação. Mas é um filme muito forte. Devemos salientar aqui que é um filme bem pesado, é um filme bem gráfico. O Mel Gibson, ele narra ali as 12 últimas horas. São as 12 últimas horas. É da prisão dele, da traição de Judas, né? Da prisão até a ressurreição. Sendo que a ressurreição é uma ceninha só até a morte de Cristo, basicamente. E aí tem alguns flashbacks, né? Tem momentos da Santa Ceia, tem momentos dele com Maria pequeno, tem alguns flashbacks do passado. O Mel Gibson quer focar realmente, né, na tortura que
que Cristo sofreu, e é bem pesado. É bem pesado ao ponto de causar até entre os cristãos uma divisão, porque tem a galera que acha que ele foi o mais realista possível, e tem a galera que acha que tá bom, beleza, foi cruel, mas também não chegou nesse nível, você passou um ponto, mas a gente nunca vai saber, ou quem sabe um dia. Mas é um filme que, para além das cenas fortes, ele traz uma poderosa mensagem. E é a mensagem que Cristo traz, né? E é a melhor mensagem para se aplicar na Páscoa, que é a mensagem de perdão, de paz, de amor. Mas é um bom filme, e inclusive recentemente assim, alguns anos atrás, eles oficialmente saiu uma versão dublada, né? Porque muito por ser legendada afastou uma galera. E agora já tem uma versão que é totalmente dublada oficialmente, porque tem umas versões meio piratonas, os caras dublam, olá, uma dublagem toda tosca, mas hoje já tem ele dublado oficialmente. Então, se você for assistir A Paixão de Cristo, tira as crianças da sala, porque não bota os pirra pra não. Pelo menos em algumas partes bota. Nos 5 minutos, que é quando Jesus ressuscita, é bom. Mas fora isso, tira as crianças, não deixa os bichinhos ver, não. Próximo filme, Ressurreição. Esse é um filme que você também conhece. É a história de um soldado romano, que era um dos responsáveis por guardar o túmulo, né? Onde o corpo de Jesus foi colocado. Quem já levou spoiler através do livro, sabe que o corpo some e ele é esse soldado romano que ele fica responsável por investigar aonde é que foi parar esse corpo. Porque, a princípio, os romanos criam que esse corpo teria sido sequestrado não é a palavra, né? Mas teria sido roubado pelos seguidores de Jesus para justamente os seguidores alegarem que ele tinha ressuscitado. E aí esse soldado, ao longo da investigação, ele começa a se deparar com coisas que ele não consegue explicar com a racionalidade, e ele acaba meio que se convertendo ao cristianismo diante disso. Tá, esse aqui é mais especificamente ainda sobre a Páscoa, né? Porque esse domingo que você tá assistindo esse vídeo é o que a gente chama de Domingo da Ressurreição. Então esse filme mostra a ressurreição em si e como a ressurreição mexeu com os seguidores de Jesus, enfim, influenciou a humanidade. O próximo é O Filho de Deus, de 2014, esse filme. Na verdade, ele é meio que... Eu não sei se você já chegou a assistir aquela série A Bíblia. Já. Pronto, ele é meio que um resumo dessa série. Então ele vai contar desde o nascimento de Jesus Cristo, até passando por toda a trajetória que a gente já conhece, né? Chegando até o momento da ressurreição, né? E aí a Bíblia também ela avança um pouco mais, né? Fala da questão do apóstolo Paulo, e ele tem algumas visões de Jesus Cristo, sim, né? Então acho que ele já abrange um pouco mais. Já dá uma avançada, né? Algo que sinal é uma excelente série. Eu gosto muito dessa série. É uma boa série. É uma boa série. Ela fala também não só de Jesus Cristo, mas ela fala de muitas passagens pronto, tem a história de Sansão também, muito legal também. Tem muitas outras coisas que já fica também como uma dica, a série A Bíblia. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista, vale muito a pena. Agora sim, eu preciso também citar uma série. Que é a série dos cristãos. Atual. The Chosen. The Chosen. E em português, Os Escolhidos. Os Escolhidos, acho. Inclusive na tradução é The Chosen, Os Escolhidos. Né? The Chosen é considerado enfim, pra galera da área de teologia, que estuda e tal, é considerado, tipo assim, como o material mais fiel que nós temos em vídeo, né? Porque foi chamado vários historiadores, vários teólogos, etc, etc. É uma série muito boa, porque ela faz algo muito difícil. Ela trata Jesus como um humano normal, né? Apesar, lógico, a gente sabe de todos o que eu ia falar dos milagres que ele realizou, mas ele trata ali Jesus como uma pessoa normal ali, com a sua vida cotidiana, os momentos de alegria, o momento de tristeza, tem momentos que ele participa de uma festividade dançando, né? É totalmente bem diferente do que a gente vê em muitos outros filmes. Eu acho, como um pastor que ama filmes e séries, eu acho que quando se retrata Jesus no cinema, principalmente, onde a gente tem mais conteúdo, se habituou-se a retratá-lo como o cara extremamente sério. Por causa de um filme italiano, não vou lembrar de que eu tava assistindo ele, que é o ator Jesus loiro, Jesus com cabelo, Isso. Com cabelo loiro, sisudão e tal. Olhos azuis, E os olhos azuis, diga-se de passagem, que bem bem azul, né? É bem azul. Claramente Jesus não era europeu, então ele não tinha olhos. Dificilmente. Mas assim, porque é uma imagem também que foi pintada ali no tempo da Renascença. Eurocêntrica, de que Jesus era que o centro do mundo era a Europa e tal. Mas enfim, voltando a essa questão,
Então, foi gerado essa ideia do Jesus sério, e por um lado eu entendo que é aquele cuidado de tipo, não se pode rir com Deus, ou não se pode brincar com Deus. E aí quando você vai estudar a Bíblia, você percebe que isso não é uma verdade. A Bíblia deixa claro que você tem que ter cuidado em brincar em relação a Deus, né? Tirar onda. Mas brincar não tem problema nenhum. Inclusive, algumas parábolas que Jesus conta, quando você vai ver como era a tradição e como era a forma de se conversar naquela época, eram anedotas. Eram como se fossem meio que piadas, assim. Então, tem todo esse contexto. E além disso, Jesus ele era extremamente humano, né? A Bíblia vai dar vários indícios que ele se cansava, que ele tinha fome, coisas que o humano sente. Então eu acho que The Chosen conseguiu captar essa essência de tipo, ele é Deus, mas ele anda com a humanidade, ele anda junto, ele anda colado com nós. E tipo, por isso tem toda essa alegria e tal. E por que eu tô falando de The Chosen? Porque agora em abril, eu vou checar a data enquanto o Carlos vai falar daqui a pouco, vai estrear a última temporada, que é justamente essa temporada da Páscoa, né? Que é a temporada onde ele entra em Jerusalém pela última vez. Próximo filme. Esse ele acaba fugindo um pouco, assim, tem também conexão com Jesus e tal, mas ele acaba fugindo um pouco porque não está ligado diretamente com a história de Jesus Cristo. Eles cruzam... Exato. É como se Jesus fosse um easter egg no filme. É um... Não sabe o que é easter egg? Nós temos um vídeo explicando todos os termos nerd aqui no canal. Exatamente. Então, o próximo filme que a gente tem para indicar é Ben-Hur. Né? Nós temos aí, Alisson vai dizer que o último que teve, né? Eu já tô até olhando para ele, que esqueça o último, a regravação que teve. A gente tem um clássico, eu acho que é o mais famoso de todos, o mais icônico, que é, acho que 67, se eu não tô enganado. Eu não quero olhar aqui pra... Eu vou olhar pra você não passar cola. Não, mas tá aqui, pô. Tá aí? Tá aqui. Não, me diz, 59. Mas errou mais 60, alguns aninhos, né? É que eu não queria olhar pra ficha. Mas então, nesse daí a gente acompanha a história de Judá Ben-Hur, que é um príncipe, né, dos judeus. Sim, da tribo de Judá. E ali ele é traído por seus amigos. E aí ele se vê em várias situações. E aí é onde o caminho dele acaba se cruzando com o de Jesus. Sim. Né? Então, é isso que você falou, né? Então ele é traído e aí, com isso, ele vai em busca de sua vingança. Isso. Né? E só recapitulando aí, a história dele acaba se encontrando com Jesus. E aí tem toda aquela mensagem de fé, de esperança, de perdoar. Pelo que eu lembro, ele, como toda história de vingança, o que motiva ele a continuar é a vingança. Tipo, eu vou continuar porque eu quero encontrar a galera que me fez mal, eu quero me vingar e tal. E aí quando chega do meio pro final, ele meio que encontra Jesus, ainda com essa sede de vingança. E aí, como você disse, Jesus vai falar sobre perdão, sobre amor. E aí ele modifica, né? Ele, como é que o povo usa a palavra que os millennials usam hoje? Ele reconsidera, não, enfim, esqueci. Ele reconsidera a vingança dele. A dor dele ele transforma em outra coisa. E é isso, é um excelente filme. Pelo tema é um bom filme, mas como obra cinematográfica é um absurdo. Sim. É considerado por muitos dos maiores, assim, top 10 maiores filmes do cinema. Ben-Hur vai estar lá. A produção daquele filme, o cenário... A gente já comentou sobre isso em um dos vídeos nossos aqui. Eu não sei se já saiu, se não saiu. A gente grava tanto. É tanta coisa que a gente que tá no processo de pós. A gente comentou quando a gente falou sobre efeitos digitais que o Ben-Hur é um filme de 50, final da década de 50, onde não tem efeitos digitais. Então, assim, quando você vê uma multidão, ali não é replicado. Tem uma multidão. Sim, tem uma multidão. Quando você vê um coliseu, que não é o coliseu romano, mas é uma espécie de coliseu, eu não lembro se na história é o romano, mas enfim, quando você vê o coliseu, os caras tiveram que, de alguma forma, construir uma estrutura que lembrasse o coliseu, sim, porque não tem como fazer digitalmente. Então é um filme absurdo. E tem as famosas corridas de biga, né? Sim. Que os cavalos vão lá. Eu acho que... É a cena mais marcante, eu acho. Exatamente. A cena mais icônica é a corrida de biga ali de Ben-Hur, né? Isso. Filmaço. Agora, também vale salientar que é um filme extremamente longo. Sim. Com mais de 3 horas de duração. Acho que 3 horas e meia. Como muitos daquela época, né?
A gente pode citar aí Casablanca, 4 horas O Vento de filme, Levou. O Vento Levou, A Noviça Rebelde, Cleópatra. Então são filmes dessa produções impecáveis. Agora, lógico, você tem que desprender aí um tempinho considerável para poder assistir. Mas vale muito a pena. E é o que nós chamamos de filmes épicos, né? Porque é tudo grandioso, os cenários são grandiosos, as roupas são deslumbrantes e tal, é tudo muito gigantesco, é tudo muito épico, inclusive o tema, o tempo do filme. Mas então, Alisson, vamos mudar um pouco o foco, Vamos. sair um pouco dessa parte religiosa Vamos. e vamos trazer um pouco a parte infantil. Vamos. É que eu acho que talvez seja a parte que as crianças estavam mais esperando. Sim. Errado, mas enfim. Vamos lá. Vamos. Pedro Coelho. Sim. Como é eu esqueci até o nome. Tá em inglês, é Peter Rabbit. Peter Rabbit. Peter Rabbit. Pra Pedro Coelho é uma excelente tradução. É. Essa o Brasil acertou em cheio. Não, então, Peter Parker, Pedro Parker, né? Poderia ser Pedro Pascoal, cara. Seria muito irado. Então a história do Pedro Coelho Hum. se passa basicamente ali no eu não diria uma fazenda, né? É um sítiozinho, alguma coisa ali do tipo, onde tem as plantações ali dos Mr. Montgomery, vou dar uma agora. McGregor. Parecido. Excelente lutador. McGregor. Viajou geral. Então tem essa disputa porque os coelhos estão ali se alimentando dos vegetais, pegando os vegetais e tal. E lógico, o McGregor não tá querendo que isso aconteça, né? Ele quer os vegetais dele. Tem todo esse embate aí com o McGregor, o Pedro e o McGregor. Então aí vai gerar muita confusão, muita comédia e tudo mais. A origem dos Guardiões. Eu vou até falar olhando aqui pra minha câmera, que eu ainda não olhei pra minha câmera até agora. Eu tô olhando pra você, tô olhando meio pro monitor ali, vendo o nosso retorno. Mas enfim, a origem dos Guardiões. Esse filme ele é bem interessante porque ele é meio que uns Vingadores Da Páscoa. não só da Páscoa. Ele traz também o Papai Noel como líder desse grupo. Justo, mais experiente. É um velhinho já, né? Cansado de guerra. Aí a gente tem a Fada do Dente também. Temos aí meio que é uma formiga da galera. Ninguém liga muito. É a Vespa do... Exato. A gente tem o Coelho da Páscoa. Eu esqueci agora, eu acho que é o Frost, eu acho que... Eu tô ligado quem é esse daí. Jack alguma coisa. Jack Frost, né? Então se junta esse grupo pra proteger as crianças contra uma dominação sombria. Vamos para o mais aguardado por Alisson. Alisson quer falar tanto desse filme que ele já tá até parecendo um menininho que participa do filme, né? A Fantástica Fábrica de Chocolate. Agora aqui vale salientar que a gente pode citar as duas versões que tiveram, né? A principal, a primeira, mais antiga, né? E aí eu vou ter que olhar na cola qual foi o ano. Que tem um meme que é vivo até 71. hoje. Não é tão antigo não, eu achei que era mais pra trás. Foi, 71 não é antigo, não? Não, é antigo. É mais antigo eu do achei que que a era gente? tipo anos 50, anos 60. Não sei porque eu achava que era mais Mas antigo. tá próximo ali. É. Eu acho que é o mais icônico, né? Sim. As memórias afetivas de Será todo que é o mundo. mais icônico? Eu acho que depende da faixa etária da galera. É porque assim, Porque também... o Johnny Depp é muito marcante. Embora não seja nem comparado em qualidade ao primeiro, eu acho que o primeiro é bem melhor. O Johnny Depp não é ruim. Não. Assim, tá ok, é na média ali. É tipo... Não estou dizendo que é isso, mas só pra entender. É como se o antigo fosse nota 10 e o Johnny Depp fosse nota 7, assim. Ali na média, passou, tranquilo. Não é horrível, não. Passou de ano letivo. E o pior que eu gosto de Johnny Depp é porque o primeiro... Eu esqueci o nome do ator. Não vou lembrar. Wild. Tem um cabelo encaracolado. Tem um lourinho de cabelo encaracolado. Daniel Wild. Eu vou ver já o nome dele. Ele ficou muito... Ele interpreta muito bem. Porque assim, o Willy Wonka. O Willy Wallace, nada a ver. O Willy Wonka, ele é muito... outra parada. O Willy Wonka, ele é meio que... Vamos falar sobre Fantástico Fábrica, já que é esse o momento. É um filme meio estranho, né? Sim. Porque você não sabe se é um filme de aventura, se é um filme família, assim, mas de repente é um filme meio bizarro, pô. Spoiler. Os boys morrem, pô, afogados em rio de chocolate. Não morre não.
Mas a gente só vai saber no final que ele não morre. Aí dá um medinho, pô. O Willy Wonka é doido, pô. Leva os boys... Não, o Willy Wonka não é doido. Inclusive, essa é uma das mensagens dos filmes. Qual? As crianças precisam ser educadas. Você vê que todas ali são crianças mal educadas que desrespeitam os pais, que fazem o que querem. Entendeu? Isso é meio que é uma lição para elas aprenderem. É que nem colocar o dedo na tomada. Se você colocar o dedo na tomada, você não sabe que vai dar choque? Eu estava me segurando todas as ações, mas eu vou precisar falar. Então você tá dizendo que se o boy da adolescência tivesse ganhado o bilhete da fábrica, ele não tava tudo ok, né? Seria um outro filho. O que tem a ver? Pô, o que tem a ver? É o que ele falou isso, né? Enfim. Não, eu só acho que o Willy Wonka levou os boys pra um passeio meio perigoso, assim, né? Não, mas ele avisou, ele avisa, ó, vocês se comportem. As crianças aqui não, como por exemplo, você não pode beber da água, aí o moleque vai lá e bebe o rio de chocolate, né? Não, tá, eu vou voltar ao meu ponto. Meu ponto é que ele levou, é tipo assim, eu vou levar vocês pra andar na beira de um precipício. Mas vocês não pulem. Não pulem. Sim, se a pessoa pula, a culpa é dele? Eu não levaria crianças pra andar na beira do precipício, mas... Dito isso, cara, é um bom filme, bicho. É um filme divertido. Sim, sim. Eu gosto da... A versão do Johnny Depp, eu gosto do background que dão ao Willy Wonka. O negócio do pai dele, né, que era dentista, não deixava ele comer. Eu gosto desse background mais sombrio. Só que é Tim Burton, né? Não, mas eu prefiro os Umpa-Lumpas da primeira versão. Ah, o Umpa-Lumpa real oficial nunca será... Não, aqueles o digital é fraquinho, Depp é muito ruim, pô. E temos o Wonka, né? Sim, o Wonka, que é com o Timothée Chalamet. Que é diferente de todos os dois filmes. Que é meio um prequel, né? Contando ele Não, jovem. não é meio não, é totalmente um prequel. Porque eu não assisti esse aí, eu não assisti. Só que assim, o Wonka é totalmente good vibes. Ele é total... Good vibes que eu digo, ele é totalmente um filme infanto-juvenil. Ele não tem nada meio dark, porque... Todos os dois tem umas paradas meio... Mas o Willy Wonka não é. É porque ele também é muito novo, ele ainda acredita na bondade e tal, assim. Enfim, é isso. Enfim, é isso, né? Então essas foram as nossas indicações de filmes de Natal. Na Páscoa. De Natal? E vocês ainda levam a gente sério, gente. O que vocês estão fazendo aqui, pô? O cara que ia me gravar. Domingo de Páscoa, o cara tá indicando filme de Natal, mas tudo certo. Mas também já... As indicações de filme religioso já servem. A gente republica esse vídeo no Natal, no domingo de Natal lá. É isso. Fala sério. Mas falando sério, excelente Páscoa pra você e pra toda a sua família. Seja você um cristão que celebra a Páscoa ou não. Se você não celebra a Páscoa, celebre a paz, a união entre os familiares, né? Tá todo mundo junto. É isso. É isso então. Recadinhos finais. Curta, comente, compartilhe. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Siga também nas redes sociais. Sim. Acompanhe a gente por lá. A gente vai melhorar a questão das postagens. Iremos melhorar a questão das postagens. Vamos. Já tô traçando aí uns planos para tudo isso. Vamos. Depois eu vou até compartilhar com o Adson, que ele não tá sabendo nada. Não sabendo mesmo não. Mas é isso então. Eu espero que vocês tenham curtido aí o episódio de hoje. Comentem aí embaixo com respeito, sempre respeitando a religião dos outros. E é isso. Comente se o Willy Wonka era um cara gente boa ou se o cabo que tava querendo sacanear as crianças. Exatamente. Comente, eu quero saber a sua opinião. Comente isso. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo ao longo dessa Fronteira Nerd. Um forte abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus. Cruz porque é Natal. Oi, Natal não é Páscoa. Cruz porque é Natal. Depois fala de mim, né?